Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo. Olha só, mais notícias do Palmeiras aí, bombando, né? A imprensa tá falando demais aí do Verdão esses dias, hein? Eles deram uma acalmadinha, agora começou de novo. E a gente vai ver o que eles estão falando aí, né? Pra gente comentar daqui a pouquinho. Então, mas antes, deixa o seu like, aproveita e já se inscreva aqui no canal do Verdão também. Se inscreva no nosso canal Contra Tudo e Contra Todos também. E olha só, Palmeiras livre, né? Contra tudo e contra todos. Manda seu comentário aqui, ó. Avante mercado da bola. Vamos ver o que eles falaram. Pode estar tendo o treinador crise no Palmeiras. Você ouviu? Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Ganha na base do profissional. Ganhou copinha. Ganha na base do Ganha na base. Ronaldo Giovanelli. Os adversários que se coçem, viu? E lá no Verdão teve apresentação também. O argentino Aníbal Moreno é do Verdão. Sem treinador crise. Finalmente, Aníbal Moreno foi apresentado como jogador do Palmeiras. Quase vimos esta cena no ano passado, mas o técnico do Racing, antigo clube do argentino Fernando Gago, disse que o jogador era indispensável para o time no final da temporada, até porque o clube disputava a Libertadores da América. Meses depois, ficou difícil de segurar o jogador de 24 anos de idade. Aníbal chega com status de titular e contrato até o final de 2028. Leila Pereira entregou em mãos a camisa de número 5 ao primeiro volante, posição a qual jogou durante toda a carreira. Aníbal Moreno se disse um primeiro volante. Durante toda a carreira jogou nesta posição, mas o argentino sabe que Abel Ferreira gosta de adaptar alguns jogadores em outras posições. Por isso, se disse à disposição do técnico português. Em Racing de volante central. No Racing eu sempre joguei de primeiro volante, mas estou à disposição do corpo técnico, na posição em que eles escolherem. Sempre vou estar à disposição, sempre me senti confiante jogando como primeiro volante, mas como já disse, o importante é ajudar o grupo e estar à disposição do corpo técnico. O português ainda não é uma característica do volante, mas assim como dentro de campo, Aníbal Moreno está disposto a aprender coisas novas aqui no Brasil. De a pouquito vou agarrando o ritmo do português. Pouco a pouco vou pegando o ritmo do português. O importante é que todos me ajudam e estão à disposição. Eu também tenho a vontade de aprender. Em geral, eu gosto muito do Brasil. Sei que vai ser um lindo caminho, também de aprendizagem. O elenco que se reapresentou nesta segunda-feira treinou na parte da tarde, algumas horas após a apresentação do argentino. Ainda faltam 2 peças para serem apresentadas à torcida palmeirense: o atacante Bruno Rodrigues e o lateral Caio Paulista, que pode jogar mais avançado com Abel no comando. O português pode adotar a mesma prática que fez com o Mike e colocar o jogador na ponta do gramado. O Palmeiras deve anunciar nos próximos dias a renovação de Everton. Apesar do contrato do goleiro acabar apenas em 2025, o Verdão adota esta prática para tentar eliminar as chances de assédios das outras equipes. A extensão de 1 ano também prevê ajuste salarial. Faltam exatamente 10 dias para a estreia em 2024. No dia 21 de janeiro, o time de Abel Ferreira enfrenta o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Partida para os torcedores matarem as saudades do atual bicampeão brasileiro. Além, é claro, de conhecer o futebol das novas peças do Verdão. Tá aí o Palmeiras se reforçando, o volante pintando um típico camisa 5, né? Ele gosta, e na coletiva de imprensa ele falou que gosta de atuar ali somente como 5, mas está à disposição da comissão técnica do Abel Ferreira, falou sobre a sua adaptação, confessou que conversou com o Flaco Lopes, né? Um outro argentino que marca a presença no Palmeiras, para tentar se entrosar da forma mais rápida e também agradeceu o interesse do Palmeiras. Vale lembrar que o Palmeiras tentou tirar ele do Racing no meio do ano passado, mas ele disse que além de que não dependia só dele, o comprometimento dele com o Racing, e aí no momento certo ele chega no Palmeiras e chega surpreso. Tamanha estrutura do Verdão. Tamanha estrutura, tamanha coletividade. O Palmeiras é uma coletividade muito forte, né? Então acho que é só ele enquadrar essa peça e continuar correndo junto com os companheiros. Não tem muito o que fazer ali, né? Já conversou com o Flaco, já entendeu como funciona, já tem toda aquela
aquela forma de jogar que ele já conhece do time do Palmeiras, que é sempre marcando pressão, os adversários jogando em casa. É só começar a treinar bem, porque agora ele vai encaixar num time aí. Também se não encaixar nesse time do Palmeiras, aí é brincadeira. Agora, não, teve gente que não encaixou, ou foi desencaixado, né? Foi foram se distanciando, de achando forma que... errada. Chega para pegar a camisa cheirosinha do varal, vestir titular? Com o Abel a bagaça é diferente com o Abel, hein? Foi um pedido dele, mas se chegar... Porque teve só para fazer uma comparação aí, rapidinho, teve treinador que pediu, o jogador ele veio, até pênalti errou, então não tem como deixar o cara na equipe, né, Rames? Não tem como deixar o cara na equipe. Então, se acontecer a mesma coisa aí no Palmeiras, o cara chegar, pedido do treinador, mas começar a destoar dos demais, tá baixo fisicamente, não corresponder taticamente, o treinador também não é louco de ficar segurando, porque aí você perde o grupo por causa de uma peça. Então, ele que se encaixe bem e comece a treinar esse cavalo. E é bom, Aníbal, dar uma resgatada nas coletivas de imprensa do Abel, que sempre deixou claro, o jogador se escala. Ou seja, tem que mostrar serviço durante o treino. Boa sorte para o Aníbal Moreno, que ele faça uma boa adaptação no Palmeiras. Olha só, e segunda-feira tem coletiva de imprensa da Leila, tá? Que a gente precisa implantar na seleção uma mentalidade vencedora. E é isso que o Abel passa para os jogadores. Você vê todo dia, todo treino, todo campeonato, é de ganhar, é de superar, é de estar melhor, é alto rendimento. Então é isso que a gente precisa na seleção, organização. Eu gostaria muito de ver o Abel. Porque você vai falar, mas ele não tem o estilo de jogo da seleção. Tá bom. Você reconhecia na seleção de 94 o estilo de jogo do Brasil? Não. Foi campeão, fica o título. Então eu acho que a gente tem que pesar isso também, porque... Muito boa essa sua comparação. De 94 não era aquele futebol vistoso, mas era um futebol competitivo. Tinha até algumas frases vencedor. Do Parreira que deixava a gente louco. O gol é um detalhe. E o importante é a bola. Cara, a gente demorou 20 anos, 30 anos para tentar entender o que o Parreira falava na frente, ele e o Zagallo lá. Se você pegar os números do Abel nos brasileiros aí seguidos, provavelmente o Palmeiras é o time que mais marca gols e menos toma gol. Time equilibrado, que é o que precisa. E outra coisa que eu gosto do Abel, joga quem é melhor. Ele não tem esse negócio de gratidão com quem fez algo. É quem tá melhor. Quem tá melhor? O Rony, o próprio Rony. O Rony a gente aqui, indiscutivelmente. O Rony foi pra seleção brasileira. E você não vê um mimimi no Palmeiras, velho? Não. Jogador bicudo, mandando recado com a imprensa, mandando recado na internet. Não, quem manda é o treinador. Quem manda recado sai. Também mérito da presidência do clube que dá respaldo pro cara. Dá respaldo. Claro. Mas também não pode. Você vê como a cadeia hierárquica é muito importante. Comportamento. É fundamental. Se vai um cara, um empresário, vai direto na presidente falar alguma coisa, vai lá e fala com o Anderson Barros. Ou vai lá e fala com o Abel. Não vem aqui me encher. Jogador vou te dar direto da presidência. Não tem. Pra falar, não tem. Isso é hierarquia. Mas então vocês estão concordando que o Dorival talvez não merecesse ser o primeiro convidado, é isso? Não. Eu acho que do futebol treinador nacional brasileiro. É ele. Eu acho isso que eu disse, treinador nacional. Se você é o presidente, você contrata eu convidaria o Abel. Você, Souza. Eu hoje convidaria o Abel. Eu não iria atrás do Ancelotti, não. Eu tenho uma visão muito particular que é longe de ser xenófoba, porque eu trabalhei fora do Brasil, principalmente em Portugal. Trabalhei 3 anos lá como repórter na televisão portuguesa, em rádio também lá de Portugal. É que eu acho que a instituição seleção brasileira é para um Brasil. Eu acho que não cabe um técnico estrangeiro. Assim, não penso mais não. Mas se, assim, esquece isso que eu falei. Tecnicamente, momento que está fazendo, é esse cara que está na tela, não tem nem conversa. Mas ele é um europeu trabalhando no Brasil. Há 3 anos. 3 anos. Ele conhece futebol brasileiro. Conhece futebol brasileiro. Identificado. Provavelmente eu vou estar errado nessa minha concepção. Mas é uma coisa assim muito pessoal, que eu ainda tenho que amadurecer isso aí, Eu entendeu? não penso mais não. Você pensava isso também, Eu pensava, mas sabe por quê? A gente vê como tá diferente e é inegável. O treinador brasileiro fica bravo. Mas como o cara traz e impõe um sistema, um conceito de futebol, é diferente. Metodologia do dia a dia, do trabalho. O Jorge Jesus fez isso, o Abel tá fazendo isso, a gente vê o Caixinha fazer isso, o Luiz Castro fez isso. Então a gente tem que se render. Velozinho, a gente sabe, a gente teve ali, teve dentro de campo, nada contra quem não teve. Se o jogador olhar pro cara e ele não passar credibilidade, esquece. Mas em qualquer atividade. Esquece. Se você não olhar pro cara do teu lado, se você não tiver segurança e confiança no cara, é diferente. Se você não vê pulso, o Muricy... Atitude, comportamento. O Muricy é quem hoje, pela hierarquia que exercia no clube.
Você vê o Abel, a hierarquia que tem, como você falou, ganhou muito, é porque ganhou. O Flamengo também, mas o Flamengo você vê rusga direto. Mas a gente está começando a ver um negócio no futebol que ganhar, só ganhar já não está valendo mais a pena. O torcedor começa a perceber outras coisas, que não é só ganhar. É ganhar, é comportamento, é administração, é atitude. Devagarzinho, não sei se por vontade própria ou algo que surgiu espontaneamente, o futebol está mudando. De leve, o torcedor já não aceita, eu quero que meu time ganhe a qualquer custo, o resto vai para baixo do tapete. Parece, lentamente, que isso está acontecendo. Não sei se vocês têm essa percepção. Corinthians no Cruzeiro. Corinthians, Cruzeiro. A conta chega, né? Você ganhar de qualquer jeito, não respeitando... O Palmeiras deu sorte quando pintou Paulo Nobre, o Atlético deu sorte quando pintaram os 4 mecenas lá. Tem time que não tem essa sorte de pintar um cara que vai lá e põe o dinheiro. Eu acho que o nosso papel é esse. A gente tem falado isso desde o ano passado aqui, né? É abrir o olho do torcedor e para que o torcedor cobre também o diretor, não só o jogador. Não adianta que é o que coordena. Cobrar a imprensa, xingar, falar que quando a gente aponta os problemas e elogia as soluções, mas os caras só veem quando você põe o dedo na ferida. Aí o cara vem incomodar, dá com ameaça, aquelas coisas. Não adianta, irmão. Não funciona, não é assim que tem que ser. Vai cobrar de quem fez a besteira, não de quem está apontando a besteira. Em algum momento a gente vai falar sobre patrocínio, que eu queria só fazer uma partezinho. Por favor. Assim, o Corinthians estabeleceu uma outra realidade financeira com esse patrocínio de domingo. 120 milhões de reais só pelo patrocínio no peito. E não só por isso, se vender mesmo o CT, sem treinamento da base, é uma outra novidade, é um passo importante. Isso também. é o que eu gostaria de falar, Nicola, só um minutinho, porque você falou dessa visibilidade do CT, né? Você imagina para uma empresa que quer estar crescendo, que tem novidade no mercado, patrocinar um CT como o do Palmeiras, que a todo ano você tem jogadores sendo destaques, indo para a Europa, indo para Real Madrid, indo para Barcelona. Então, o tanto de visibilidade que vai ter um espaço como esse também. Então, quando você falou, eu ia dizer a Leila já comprou uma das partes do CT do Palmeiras, quando ela pagou uma reforma grande lá da infraestrutura. E essa grana que você falou do CT, Fernandinho, parece ser tanta grana que vai permitir ao Augusto fazer a reforma, a ampliação da arena. Só para vocês entenderem como a gente está falando de bastante dinheiro. Mas sobre o patrocínio Master. Assusta tudo que podia ser feito e ninguém fazia. O Master do Corinthians, ele saltou, Fernandinho, de 22 milhões de reais por ano para 120 milhões de reais por ano. E fez patrocínio, quando você fala Master, aquele número, o Speed Racer na camisa. No caso do Corinthians é só o peito, tá? E esse patrocínio fez com que todos os outros dos rivais se tornassem ridículos. E esse é o ponto que eu quero chegar. O Flamengo, recentemente, coisa de dias, anunciou 85 milhões de reais de patrocínio Master pelo peito. Ele tinha 35, ele saltou em 50 milhões, mas veio o Corinthians e já colocou 35 milhões de reais a mais. Então o patrocínio do Flamengo, o maior torcedor do país, ficou pequeno com 120 milhões. O São Paulo também havia acabado de mudar o patrocínio, saltou de 24 milhões de reais por ano para 52 milhões. Ele mais do que dobrou. Só que os 52 milhões do São Paulo equivalem a pouco perto dos 120 do Corinthians. E para completar, eu queria falar do Palmeiras. O Palmeiras vende todo o uniforme, não é a camisa, todo o uniforme por 81 milhões de reais por ano. Essa é uma discussão antiga. Quando o Flamengo já havia colocado 85 milhões só pelo peito, a Leila já havia sido cornetada. Lembre-se que isso, quando há 6 anos atrás, era um caminhão de dinheiro. Não, muita grana. Mas esse é o ponto, Fernandinho. Esse é o ponto. Você que sabe dos números, até bom você esclarecer isso também. Porque a Leila ela tem dito que o Palmeiras tem os 81 mais bônus. Esses outros contratos estão sendo feitos. Tem bônus também para serem colocados? Só vou explicar o do Palmeiras para voltar no Corinthians. Tá. O Palmeiras parte de 81 milhões por todo o uniforme, camisa, calção e meião. Todas as propriedades são de Crefisa e Fã. Mais bônus. E aí os bônus podem fazer com que o contrato chegue a 120 milhões de reais por ano. Quais são os bônus? Títulos. Campeonato Paulista vale 6 milhões. Campeonato Brasileiro vale 10 milhões. A Libertadores vale 12. O Mundial vale 8. Cada título tem um valor. De qualquer maneira, está com 80% a menos do que o Corinthians tem hoje. Ainda condicionado a sucesso disponível. O Palmeiras do ano passado, graças aos 3 títulos, ficou com 95 milhões de reais de patrocínio por todo o uniforme. O caso do Corinthians. Quando o Corinthians divulgou 120 milhões, antes da entrevista coletiva, eu tinha certeza absoluta de que esse contrato tinha bônus. Eles anunciaram o valor total, mas não iam esconder o bônus. Além do bônus, você tem os 30 milhões que foi pago ao antigo patrocinador
patrocinador, que era a multa, e deram 10 milhões de luva lá de entrada. O Augusto Melo deixou bem claro na entrevista do último domingo, Veloso, que esses 120 milhões de reais por ano são fixos, sem nenhum bônus. Ele até foi perguntado... E tem bônus? Não tem bônus, mas são 120 fixos. Não há necessidade de performance. Todo dia 1º de cada mês, o Corinthians embolsa 10 milhões de reais. Diante desse cenário, Fernandinho, só para arrematar essa longa argumentação, me desculpa por ter me excedido, acho que a Leila Pereira, que lá atrás tinha o maior contrato do futebol brasileiro, ela precisa rever o conceito, porque são 6 anos com o mesmo valor. E aí um detalhe, se a gente reajustasse o valor de 81 milhões de reais 6 anos atrás em relação à inflação... Não tem reajuste em inflação? Não. O Palmeiras está indo para o 6º ano consecutivo com o mesmo valor. Fixo. Se a gente reajustasse apenas pela inflação, o contrato do Palmeiras hoje seria de 107 milhões de reais. Tem uma dúvida que eu até estava discutindo com o Veloso um programa desse. Tem multa. Pode alguém fazer como fez no São Paulo, falar, a sua multa é tanto, eu vou pagar e vou entrar no lugar. Tem isso? Multa rescisória e a Leila... Você sabe quanto é? Não sei. Mas a Leila havia prometido que se alguém comprovasse que o Corinthians tinha, no total dos patrocínios... Nós falamos isso ontem, o Souza lembrou bem. Ela trocaria. Mas lembrou bem que era num outro contexto, mas tudo bem, a fala tá aí. O Twitter dela, pelo que eu li hoje aí, estão bombando, estão bombardeando. Como é que é? Vai bancar? Não vai? É porque esse, Fernandinho, ficou... essa situação evidenciou o conflito de interesses da presidente do Palmeiras com a principal patrocinadora. É a conversa maluca da presidente falando, ô Leila, a gente precisa melhorar, porque tá todo mundo pagando bem e você tá com 6 anos sem reajustar. Aí vira a Leila patrocinadora, mas eu já tô bancando há bastante tempo, vamos segurar até dezembro. A minha opinião é de que haveria necessidade de a Leila abrir para os players do mercado. Tem alguma casa de apostas, que é quem mais paga, disposta a pagar mais? Paga quanto? Se chegar a um valor grande, ela abre mão. Afinal de contas, a presidente do Palmeiras... Ou pode ser compartilhado, né? Distribuir, dar espaço da abrir camisa. Espaço, abrir né? espaço da abrir espaço que não é porque ele é exclusivo do grupo. Ela prometeu fazer isso para o próximo ano. O contrato atual acaba em dezembro. Mas nós temos um restinho aí de... Não, tem 12 meses para ganhar dinheiro. Temos um restinho de ano aí de 12 meses. 12 meses para ganhar dinheiro. Falta 12 meses, aí tem um restinho de ano aí. É. Cara, virou uma situação complicada. Sem dúvida, virou uma situação complicada. Porque se juridicamente o Palmeiras, a presidente do Palmeiras e a empresa que a patrocina estão calçados juridicamente, mas não vou dizer que moralmente o negócio fica afetado, mas ele fica abalado porque ele tem essa situação. Hoje ela é presidente. Quando ela assinou o contrato, ela não era. Não, o Maurício que assinou o contrato por 3 anos. Hoje é. Então, assim, começa a criar um ruído de discussão que não tinha antes. Porque quando a Leila assina, essa discussão é interessante, porque quando a Leila assina com o Palmeiras, como patrocinadora, e aí eu volto lá na época do Gagliotti, o Gagliotti não tinha uma outra opção. O Paulo Nobre... O mercado não tinha opção. Ele rompeu com o Paulo Nobre... Era tudo miséria. Os times estavam pedindo, pelo amor de Deus. O Gagliotti rompeu com o Paulo Nobre por causa da patrocinadora. Para ficar com a patrocinadora, ele rompeu com o Paulo Nobre porque ele não podia, naquele momento, abrir mão da patrocinadora, que era um dinheiro que não existia no mercado. Era muito verdade. Era muita grana e ele não tinha como romper com a patrocinadora e ficar do lado dele o Paulo Nobre. Agora a situação é completamente diferente. O mercado, hoje o mercado mudou. No início do programa, o mercado não depende mais da patrocinadora. Tem muito pelo dinheiro contrário, no mercado, os caras não têm onde pôr. O Palmeiras hoje estão comprometidos como o Palmeiras está comprometido. O Corinthians e o Flamengo vão ter mais que o dobro do patrocínio do que o Palmeiras tem na camisa hoje. E o Palmeiras lá atrás era o maior patrocínio da América. Só a camisa está ficando para trás. E é por isso que tu está sendo questionado e mudou demais. E nessa eleição aqui, acho que ela vai ser questionada com relação a isso. Mas tem um restinho de ano só. Veloso. É 12 meses. Veloso, hoje, você presidente do Palmeiras hoje, do jeito que o Corinthians inflacionou hoje, essa bet inflacionou tanto o mercado, você assinaria com a bet hoje com valor menor do que pagou para o Corinthians? Essa é a questão. A camisa do Palmeiras nem todas as bets são do mesmo tamanho. Então, mas essa é a questão. São Paulo é menos da metade do Corinthians. 120 a 52. Sozinha, deixa eu te falar, mas hoje o Palmeiras é uma das maiores exposições. Você isso que eu tô te falando. É time que chega em final de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, chega em tudo. O que ela pode fazer, o que a Leila pode fazer, é falar bem assim, tá bom.
eu deixo qualquer patrocinador vir, mas tem que pagar acima do que o Corinthians Mas pagou. aí o Palmeiras está perdendo dinheiro, Souza, porque assim, hoje o Palmeiras pega 81 por todas as plataformas. Não precisa chegar no 120 pelo peito. Qualquer 60 milhões de reais pelo peito já é mais negócio do que o atual contrato. Você Mas soma ela os fica 60 com a esse- 80. E sabe o que vai acontecer? Mas não tenho dúvida. O que acontece na Europa, Real Madrid, no Milan, no Barcelona. Começo do ano, chega lá a montadora que patrocina o clube, tem lá 4 modelos de carro para você escolher. 4, aí tem eles escalonam os jogadores com categoria. Ó, o jogador categoria 1 pode pegar uma Ferrari. Não pegou essa fase. Jogador categoria 2 pega uma Lamborghini. Jogador categoria... Essas Palmeiras tem parceria também com concessionária aqui de fora do país. São Paulo também tem. Palmeiras tem. Qual? A BMW. Veloso já rodou. O Palmeiras Veloso já tem? rodou Palmeiras tem. Souzia Tem também. parceria com a BMW. Então, ele vai chegar porque como precisa multiplicar e os clubes vão começar a oferecer talvez um pouco mais de segurança institucional, não é nem segurança, institucional, imagem. Você não vai arranhar a minha imagem estando junto com a tua. Daqui a pouco essas montadoras que estão chegando no mercado brasileiro, ó, você dá um carro para cada um, tua obrigação é como lá fora. Você só tem que chegar com o carro e ir embora com o carro. Os caras têm Vai que treinar filmar, com o carro. os caras têm que filmar mostrando o carro. Aí faz um marketing legal, o cara tá lá perto do vestiário, pô, faz sai de lá, liga o carro na tomada para carregar. Vai lá no CT do Palmeiras ver se não tem um na tomada lá ligado. Então, Mas se alguém quiser fazer aqui no programa, a gente tá pegando. o negócio está crescendo. O mercado Só os clubes cresceu. não pisarem na bola. Fernandinho, é só a gente lembrar que o São Obrigado, Paulo acabou de Fernandinho. fechar os name rights do estádio do São Paulo. O estádio tem 60 anos e o São Paulo vai pegar 25 milhões de reais por ano num contrato de 3 temporadas para que o Morumbi passe a ser chamado de Morumbis. Sim. E acho muito legal que todo mundo, nós da formadores de opinião, jornalistas, influenciadores, comentaristas, a gente tem que estimular Palpiteiros, que a turma gosta de falar assim. mas a gente tem que estimular que os nomes sejam falados da forma como estão sendo comprados, para que esse mercado se torne cada vez mais atrativo, Fernandinho. Porque é o São Paulo pegando 25 milhões de reais por ano pelo Morumbi, contra 15 de Corinthians e Palmeiras pelos nomes dos estádios, mas isso aqui daqui a pouco vai crescer. Foram negociados. O do outro Palmeiras contexto, lá atrás, claro. o do Corinthians no meio da pandemia. Mas um vai puxar o outro, Mudou, são oportunidades. Um vai Nada puxar o outro. impede que um cara chegue Isso. hoje lá na arena do Corinthians, quanto é 320, eu dou 500. Quanto é a multa? 40. Eu pago e acabou. Hoje o que o Corinthians e o São Paulo, principalmente o São Paulo, o Corinthians também pagaram a multa e tira. Porque hoje o que vai mandar é o dinheiro, cara. E os clubes têm que abrir, eu volto a insistir. Ofereçam. E você quer que boas alguém vá lá condições. no Palmeiras e pague a multa? Vai negociar com quem para Com a pagar a Leila. multa? Com a Leila. Pois é o que ele quer que Mas aconteça. Nicola, agora essa discussão está tendo. Se o cara vem a público, fui lá, falei com ela, ó, Leila, vou pagar a multa e vou pôr outro cara. Ela fala, não, porque o meu. O cara vem a público e fala assim: olha, eu fui no Palmeiras, eu quis pagar a multa e dar mais dinheiro. Como é que fica? E você acha que não tem bet querendo entrar lá, Fernandinho? Muito. Veloso? Então tem que algo não tem. errado, irmão. Tem. É, Mas é o que eu tô te falando, Tem algo Fernandinho. errado. Mas é o que eu tô te falando, Fernandinho. Mas eu não vi ninguém vir. A gente supõe. Eu não vi ninguém. Vocês têm informação, eu não sei. Tem- A gente não viu ninguém vir Tem a uma público bet e lá falar no isso. Palmeiras que explora o LED, placa, que é exclusiva. Futebol feminino Já também. tem bet lá, que tá no futebol feminino. Já Mas tem uma bala bet pra lá. pagar tudo Mas isso não aí? chega no profissional. Fernandinho, Mas porque se o São- não tem bala ou porque não abre a tem porta? espaço. Não abre a Tem porta. espaço. Abre a porta. Tem espaço. Mas qual que é o problema? Todo contrato tem uma multa pra Tem que você abrir, paga. claro. Mas vai negociar com quem, Fernandinho? Vou te O perguntar de novo. presidente. Mas a Quem que é presidente, a presidente Fernandinho? tem qual relação com o patrocínio, Fernandinho? Mas aí, e se o cara vem a público, olha que situação delicada. Vou fica. ligar pro pessoal Eu fui pra a vocês público, eu quero pagar a multa. Ué, se alguém tem essa condição, vem a público e coloque. Porque você está deixando de ganhar dinheiro. Eu também. acho que se chegar alguém pagando acima ou igual ao do Corinthians, eu acho que ela dá uma cedida. Eu Mas acho. não precisava nem, eu acho que não precisava nem chegar no 120. Eu acho que pra tem que Leila, chegar. Pra Leila já ter obrigação de mudar. Pô. Não, eu acho que tem que chegar. Tem que chegar. Se inflacionou o Corinthians. Palmeiras hoje é o time que mais está em finais. Mas é que assim, Souza, se a gente for distribuir os 81 milhões por plata, por espaço, o peito, o Corinthians está pegando 120 no peito, o Palmeiras está pegando 30. Então tem uma diferença de 90 milhões de reais. Eu não acho que precisa chegar alguém com 120 para comprar o peito. Eu acho que alguém precisa chegar com mais do que 30 para fechar o peito. Se eu sou a presidente, eu jamais faria por menos, eu não. não estou duvidando do que vocês estão falando, mas eu acho que até agora não chegou ninguém falando, eu vou pagar a multa. Eu não falo isso, Fernando, Mas por questão de grandeza. Eu não estou comparando
Não é isso, é mercado. Palmeiras e Corinthians, eu tô falando Você acha mercado, que ninguém entendeu? chegou? Eu acho que ninguém chegou lá e falou, eu vou pagar a multa. Ô, Fernandinho, Quanto é? então vamos lá. Ela fala, não quero conversa. Então vamos lá, fecha a Fernandinho, porta. vamos lá. O Corinthians negociava com 4 casas de apostas. 4. mercado. O São Paulo estava negociando com 3. E ninguém procurou o Palmeiras? Não sei. Então, peraí, então tem alguma coisa errada com o departamento de marketing dessas empresas. Pode Vocês ser. estão procurando o São Paulo e o Corinthians Ou com o e não do estão procurando Palmeiras. o Palmeiras por quê? Não, e o Flamengo, né? O Flamengo, mas não, Também. todas as o patrocínio master de praticamente todos os, o Grêmio e o Internacional são exceções, eles têm o Banrisul. Quase todos os outros grandes clubes de futebol no Brasil têm casos de apostas. Você acha que só o Palmeiras não foi procurado? Por quê? Se o Palmeiras é um dos clubes mais saudáveis do ponto de vista financeiro, é um dos mais competitivos, que mais ganha título, é óbvio que foi Uma das procurado. maiores torcidas do futebol brasileiro Fernandinho, também. o torcedor com um enorme engajamento compra e consome tudo que é veiculado ao clube. Então esse é um grande mistério. Eu acho que é o momento do Palmeiras dividir a camisa. A Leila não precisa sair, mas ela pode abrir espaço para outra. Porque é lógico que para ela não vai abrir mão do espaço da marca dela. Ou sobe o preço, Certo. Veloso. Ou então sobe o abre preço. espaço. Talvez abre espaço da camisa. eu li uma, Abre eu li espaço, Veloso. Sobe o preço. Eu li na mídia Ela não vai subir o preço se ela está com contrato. eu li, É diante da concorrência. Lei do eu li, se eu não me engano, no UOL, que foi questionada a assessoria de imprensa da Leila, e tem um aspas ali que diz, ela não fala sobre clubes concorrentes. Mas ela falou. Tudo bem. Mas ela falou na última coletiva dela, ela falou. Mas Se mostrarem que o Palmeiras paga eu tô só renda. dando dado. Então seria o de bom senso vir fazer uma entrevista agora na volta do time, que voltou, começo de ano, os planos para o ano, e esclarecer essa situação. Porque isso vai ficar pesando no Palmeiras até o final do ano. Não pode. Vai ficar pesando. Pode. Ou você acha que não vão ficar pesando? Daqui a pouco Campeonato começa a de anunciar figurinha. mais dinheiro aqui, mais dinheiro ali. Mas Não vão ficar não é campeonato de quem dá mais, entendeu? Mas não é campeonato de quem dá mais, Souza, mas o mercado virou. Sim, mas normal. pode- Que, Souza, olha a inversão da situação. Antes os clubes iam pedir patrocínio. Hoje, os clubes, pelo mercado, eles oferecem oportunidade de negócio. É completamente diferente você pedir um patrocínio de você oferecer uma possibilidade de negócio, de parceria. Mudou, está na mão dos clubes. Está na mão dos clubes. Não tem mais essa pseudo-proteção a um patrocinador, não cabe no momento Mas atual. essa situação, ela chama atenção, porque hoje não dá para você abrir mão. Por exemplo, uma empresa que chegue para o Palmeiras e ofereça... Não precisa ser 120 mesmo. Não, Se eu você sei. vai ceder um espaço apenas, que iguale a Leila, que deu 80 milhões para o Palmeiras para um espaço também na camisa do Palmeiras. Mas ela não está igualando, Pode ela abrir está dando mão. muito mais, Veloso, porque ela está dando 80 por um Não, espaço eu só. sei, mas se Contra chegar uma toda- empresa que queira só mais um espaço, Tá. não vai tirar o espaço dela, mas que vai também ocupar Quer um espaço. calção, quer uma barra de Não, Tem camisa. a costa da qualquer camisa, tem o manga, tem que deu mais 80 milhões. Você não pode abrir mão de 80 milhões por temporada. Ô, Fernandinho, vamos fazer conta, Fernandinho. O Corinthians está dizendo que vai ter todo dia primeiro 10 milhões de reais por mês. Meia folha de Se a pagamento. folha do Corinthians era de 22, ele tem a meia folha. Ele pode acrescentar em 10 milhões a folha ou reajustar, usar esse dinheiro. Ou economizar para pagar as contas. Pois é. O Augusto falou que vai manter a folha em 20 milhões. Ele já tem metade. Pois é, esse é o ponto. E aí vamos pro caso do Palmeiras. Se o Palmeiras tem 81 milhões por todo o uniforme, e por todo o uniforme é a meia, é o calção, é a barra dianteira, Número, é a traseira, buscar um é as pedacinho do costas, é o número, é a omoplata, é a manga. Vamos calcular que desses CT, 81... galera. Vamos calcular, Fernandinho, que desses 81 milhões, 40 sejam pelo Master. Olha como eu tô sendo bonzinho. Metade por uma plataforma só. Significa que o Corinthians começa o mês com 10 milhões do patrocínio pelo peito e o Palmeiras começa o mês com 4 milhões. Se o Palmeiras não rever esse conceito, ele está Se você deixando de ganhar desmembra dinheiro. do jeito que você está fazendo, fica muito mais dísparo. Mas não é possível desmembrar. O que tem que acontecer, eu acho que é o que o Veloso falou. Abre-se a possibilidade, se você não quer sair, não pode dar mais, então abre a possibilidade para outros entrarem. Claro. Mas é que a conversa da patrocinadora com a presidente é a mesma pessoa. Aí que entra o dilema. Ou ela pensa como presidente ou como O patrocinador. Palmeiras E está aí? abrindo mão de arrecadar uma bala em E aí, só para arrematar, faz diferença. Fernandinho, os últimos conselheiros que pediram a Leila Pereira explicações sobre a compra do avião, eles passaram por uma lista negra e deixaram de ter acesso a ingressos para jogos, para shows e tudo mais. Porque não é que eles causaram... Mas o que tem a ver isso com o avião? Não, nada a ver. Eu estou te contando que assim... Porque assim, o Conselho Deliberativo tem a missão, Fernandinho, de... Eles dizer que esse dinheiro que ela... Vamos tentar traduzir. O dinheiro que ela gastou no avião, ela poderia dar da empresa... A empresa. Aí, então ela a está empresa... usando o Palmeiras para divulgar a empresa que ela criou
para fretar avião. Mas assim... Mas não é isso que... Não, é talvez isso. seja que o dinheiro avião da... que ele falou é isso, a empresa do avião. O dinheiro da Crefisa que comprou o avião, independente de ser uma marca paralela, uma empresa paralela que ele criou, poderia ser investido no patrocínio do clube. Não cheguei errado. Não cheguei a esse ponto. É que assim, Fernandinho, o que eu tô querendo dizer assim... A exposição da marca da empresa. Essa reivindicação para que a Leila melhore o patrocínio vem do torcedor. Na teoria, o torcedor é representado dentro do clube pelos conselheiros. E os últimos conselheiros que decidiram não afrontar a Leila, mas decidiram, através de um abaixo-assinado, pedir explicações sobre o contrato do Palmeiras com a Placar Linhas Aéreas, que é a empresa criada. Peraí, mas tem contrato? Tem contrato. Segundo ela, não tinha contrato. O Palmeiras fechou. E é tudo bonitinho. Eu acho que a Leila... Eu acho que esse avião, inclusive, é bacana pro Palmeiras, não é um problema. Mas o que eu tô querendo questionar é o seguinte, Fernandinho. Os conselheiros que, talvez em nome dos torcedores, foram pedir explicações à Leila, eles passaram por uma lista de excluídos. Deixaram de ter uma série de benefícios que outros conselheiros têm. Então, imagina a saia justa pros conselheiros que agora possam vir a público para questionar. E aí, Leila, agora tem um conflito de interesses claro. Mas é o papel deles, então não se elege conselheiro. Se você tá lá para falar amém, meu irmão, e ter a carteirinha para entrar no jogo... Mas esse é o ambiente criado, não funciona, Fernandinho? Porque por pedido Nicola, é a mesma coisa, se você for eleito deputado, você vai lá e questiona alguma coisa do governo, e porque questionou o governo não libera mais nenhuma emenda sua, você vai ficar quieto para ter emenda, para ter continuidade, ou você vai fazer um papel que você foi eleito para ir lá tentar melhorar as coisas para as pessoas? Mas está certo eles serem excluídos porque eles questionaram... Eu acho que politicamente, sim. Ela infelizmente, se você olhar moralmente na lisura do negócio, não. Mas é parte do jogo político. Eu favoreço quem está do meu lado. Eu acho isso escroto. Mas é o que acontece. Então, mas é isso que eu estava dizendo. Infelizmente, isso acontece em várias atividades. E é isso que o Nicola falou, é sobre a empresa Placar que freta o avião para o Palmeiras. Não só o Palmeiras, para quem precisar também pode. E essa exposição que o Palmeiras está dando para a empresa dela, foi isso que foi questionado. Entendeu? Porque ela estava usando o Palmeiras, segundo os conselheiros, para divulgar a empresa dela. E a resposta dela foi que se eu oferecer para qualquer clube do Brasil para transportar o time de graça só para mostrar minha marca, qualquer um aceita. Então foi essa a resposta que ela deu quando foi questionado com relação à empresa. A língua portuguesa é poderosa e perigosa, né? Se você não se explica direito, você cria problema. É verdade. Não é? A situação delicada. Bom, acho que Matão pode fechar Palmeiras. Vem alguém, tá indo alguém embora, fora o Arthur? 3 reforços contratados, o Bruno Rodrigues, o Caio Paulista. O Caio chega para ser atacante, como eu tinha contado lá atrás. A ideia de um canhoto que vai atuar como ponta. Vai replicar o Marcos Rocha e o Mike do lado. Para não ser o ponta de pé trocado, né? O Palmeiras andou conversando com o Caio Alexandre. O Piquerez vem muito por dentro também com o Abel. Pois é. O Palmeiras andou conversando com o Caio Alexandre, mas o negócio esfriou. Eu até conversei com o empresário dele. Ele disse que hoje o Palmeiras está praticamente fora da disputa. O Palmeiras busca um meia atacante. Houve conversas com o Maurício, mas não avançaram. E recentemente o Flamengo foi atrás de um meia revelado no Vasco. Fugiu o nome. Está no Portland Timbers. E esse menino também foi sondado pelo Palmeiras. Assim que eu lembrar o nome, eu conto. Muito nome forte, Evander. Ele é filho do Evandro Silva, que é empresário do Wagner Ló. Evander, menino formado no Vasco, teve no Midland, estava no Portland Timbers. O Flamengo chegou a fazer proposta oficial, o Palmeiras sondou. O Palmeiras ainda busca um meia atacante e um zagueiro canhoto. Bom, mas não apressa, tá, Fernandinho? O Palmeiras apresentou o Aníbal Moreno, primeiro volante, chega para pegar a camisa. Vou ouvir já. Antes vamos ouvir a apresentação do jogador. En Racing hice más de volante central, de 5 solo, pero bueno, yo estoy a disposición del cuerpo técnico en la posición que ellos me necesiten, siempre voy a estar a disposición, pero bueno, me sentí muy cómodo de 5 solo y voy a estar a disposición de ellos. En estos pocos días que estoy acá, sé la clase de jugadores que hay en el medio, lo mismo dijo ese Rafael que jugó más atrás, más adelante. Bueno, ellos tienen mucha calidad, mucha técnica, mucho recorrido. Así que bueno, vamos a ver dónde me necesitan el DT y bueno, siempre a disposición. Pero como te digo, José Rafael, Fabiño, Richard Ríos, Atuesta, tienen mucha calidad y Gabriel Menino tiene mucha calidad y lo pueden hacer tranquilamente. Así que yo tengo que adaptarme a ellos también. O Atuesta a gente sabe como é que é o olhar para ele dentro do Palmeiras, né, Djalma? Dos que ele colocou ali, primeiro volante é o Fabinho, porque o Zé joga de segundo, o Richard Rios jogou ali, o Gabriel jogou ali, mas não é muito a deles. É para pegar a camisa e vestir ou vamos devagar?
Ô Dani, o jogador tá treinando, já sentiu o ambiente, ele olhou, falou, para eu jogar nesse time tem que ser de 5, é o único lugar que eu vou conseguir, já falou que ele joga ali, e vem pra brigar por aquela posição, ele já viu, tu viu o primeiro que ele falou, Zé Rafael, pô, defende bem, ataca, tem muita técnica, ele já quer empurrar o Zé Rafael um pouquinho mais pra frente, para ele assumir ali de volante de 5. Mas é um jogador de muita qualidade, eu acredito que vá ser titular desse time do Palmeiras, sim. Não é um jogador que veio para compor elenco. Eu acho que é um jogador que vem para ser titular. Pegar a camisa e vestir. Existe contratação retroativa, Pascoal? Essa tem um delay de 1 ano, né? Faz 1 ano que a torcida do Palmeiras, que o técnico do Palmeiras pediu a contratação de volante. 1 ano, exatamente. Foi quando saiu o Danilo, né? Agora chega um volante com 1 ano de atraso para o time do Palmeiras. Mas, Pascoal, o time do Palmeiras é campeão brasileiro. Legal, mas estou falando de contratação, não estou falando de título. Contratação, essa é atrasada de 1 ano. Faz 1 ano que o Abel, eu quero um volante, preciso de um volante, botou o Zé Rafael para jogar de primeiro volante, que não é dele, não é dele. Agora, esse rapaz é muito bom jogador. Muito bom jogador. Zé Rafael vai poder jogar um pouquinho mais à frente. Sim. Vai poder dar sustentação para o Rafael Veiga sair para jogar, porque ele vai jogar de primeiro volante postado na frente da zaga, vai dar estabilidade, inclusive, para os zagueiros do Palmeiras. A contratação é muito... Aliás, ele era o primeiro nome que foi procurado pelo Palmeiras quando saiu o Danilo. Mas o Palmeiras, na oportunidade do ano passado, não conseguiu fazer a contratação porque não se acertou nos valores com o Racing. Mas desse ano, pagou até mais do que pagaria no ano passado para ter o jogador. Uma contratação com 1 ano de atraso. Mas no meio do ano houve uma retomada do Palmeiras, você lembra? Mas aí tem o negócio da Libertadores, a história... Sim. Né, o De La Cruz, o River, peraí, fica aqui. Aí foram no Aníbal, o Racing, não, peraí, estamos ainda, vamos deixar para frente um pouquinho. Aquela coisa, como o Nino no Fluminense, né? Já queria ir embora, não, o Fluminense fica aí que tem Libertadores. É muito importante quando você está numa Libertadores, você não perder o elenco, ao contrário, você reforçar. Então, no meio do ano também não teve conversa, mas acho que agora ele falou, na verdade, né, Djalma, que lá ele terminou já jogando com a 5, então ele já veio meio que se escalando, né? Não precisava me querer disputar posição e outra, não. Não, o Rio já joga mais pra cá, o Rio já joga lá. Lá eu tava jogando de 5. Quem tá jogando de 5 aqui? Era o menino, mas o menino tá numa cirurgia, machucado. Então, por favor, não vai ser o Fabinho, não vai ser a Tuesta. Fabinho, você é muito novinho, ele é também, né? Acho que 24 anos, cara. Mas o Fabinho é mais, né? Aí ele vai chegar e falar... Parece que já tem. Eu acho que você vestiu a 5, não apresentaram à toa. Podia ser a 25, a 32. Não. Pega essa 5 aqui e vê o que você vai fazer com ela. A 5 é minha. Já está avisado, né? Está avisado de várias maneiras. Agora, pensando em formatação não só de time, mas também de elenco, precisa ainda de reforços para começar a temporada, o Palmeiras, ou essa contratação retroativa aí que Se fizesse a enquete que ela fez contra o Flamengo ontem, era muitos... Um ou outro resolve? Muito mais um ou dois resolve ou tá pronto? O Palmeiras precisa de pelo menos mais 2. O Palmeiras está empenhado em fazer 2 contratações. 2 contratações. Não, o que precisa, não é só o empenho. O Palmeiras precisa de um meia, porque quando não tem o Veiga, não tem quem jogue de meia, aí talvez o Rios ou então o Zé Rafael, um dos dois fará essa função. E precisa de um centroavante, né? Porque o Hendrick vai embora. Vai. Então, o Palmeiras precisa de um centroavante. E seria bom contratá-lo agora para se adaptar ao Palmeiras, ao estilo de jogo do Palmeiras, para que quando o Hendrick saia, não fique uma lacuna. Então, o Palmeiras desistiu do Caio Alexandre exatamente porque pensa em colocar esses valores nessas 2 contratações, nesses 2 nomes. Hoje, o empenho está em torno de um meia, que faça a função do Rafael Veiga. Um canhoto que jogue entre o espaço da meia-direita e do lado direito do campo. Porque o Zé Rafael é destro e vai jogar do outro lado, entre a meia e a ponta do outro lado. O Caio Paulista pode até fazer uma ponta esquerda, ou um lateral esquerdo, porque também o lateral esquerdo do Palmeiras deve ir para a seleção do Uruguai. Sim. Então, as coisas são... O Palmeiras está tentando modificar um pouco o seu elenco
qualificar um pouco o seu elenco. E o Palmeiras teve a entrada agora de um pouquinho de dinheiro, 140 milhões com o Kelvin. Um pouquinho. 140 milhões. O Kelvin e o Arthur saíram. Servia para nós, né, Dani? Dava para fazer conta sem contar com o que vai entrar depois que entrasse esses 140 milhões. Ô, Dani, já que ele falou... O Kevin saiu, agora só uma coisa, eu não me conformo com o Arthur. Tá procurando um ponta direito de velocidade. Eu não me conformo com o Arthur até agora. Assim, existe um bastidor aí que eu desconheço, eu não tenho informação. Deu lucro, né? Mas eu não me conformo. Pelo preço que ele vendeu para o Bragantino, que ele foi buscar aí agora, até que deu lucro o Arthur, mas também acho. Talvez tenha caído um pouco o crédito dele junto ao Abel, né? Ele chegou muito bem e tal, mas depois... Mas aí ele vai pra jogar fora de posição, e aí não rende fora de posição, e depois o cara vai pro... Eu não consigo me conformar, porque eu acho ele muito bom jogador, mas enfim... Enfim, eu vou deixar pro Vinícius aqui, agora que ele falou no Hendrick, deixar pro Vinícius já guardar para uma discussão quando estiver próximo da Supercopa, início de fevereiro. Quem vai fazer mais falta na disputa da Supercopa? O Hendrick, que não estará pelo Palmeiras, ou o Dorival Júnior, que não estará pelo São Paulo? Rapaz, esse é bom, hein, Vinícius? Guarda isso. É bom isso aí, hein? Djalminha, você tem um minuto para fechar o nosso debate. Ô, Dani, 1 minuto é até muito, porque eu assino embaixo em tudo que o Pascoalzinho falou. É um meia para ali para suprir, mas o atacante é fundamental por esse motivo, né? Vai sair o Hendrick, que hoje está dando conta do recado, resolve o problema, mas vai sair. Então, acho que o atacante é primordial. E um ali para compor com o Veiga, caso o Veiga não jogue, o Veiga pode ser convocado e tem muitos jogos, um meia vai ser bem-vindo, mas o atacante eu acho que é fundamental para o Palmeiras continuar aí brigando e lutando para ganhar tudo. O Dudu machucado, o Arthur saiu, então na frente o Palmeiras precisa se reforçar sim. Isso aí é raríssimo, é craque com comprometimento tático, intervalo. Boa, Mendel, muito obrigada pelas informações, trazendo aí o dia do Palmeiras, e a gente traz para você a movimentação do clube. Chegadas do Caio Paulista, o Aníbal Moreno e o Bruno Rodrigues. Saíram Jorge, Jailson, Matheus Fernandes, Arthur e Miguel Merentiel. Tá devagar ainda essa movimentação do Palmeiras, gente, mesmo por conta da pressão que foi até esse 2023, não só da torcida, mas acho que, de certa forma, também o Abel sentiu um pouco de falta, né? No fim aí de fôlego, de elenco até nessa reta final, muito embora tenha conquistado o título brasileiro, mas em algum momento ali faltou. Mas não acho que está devagar, não. Eu acho que está exatamente condizente com o que o Palmeiras sentiu falta na última temporada. Porque eu acho que esses 3 reforços contratados, o Bruno Rodrigues, o Caio Paulista e o Aníbal Moreno, eles não mudam o patamar do time do Palmeiras. Os 3 podem ser titulares, podem crescer na mão do Abel, são jogadores do tipo que o Abel gosta de melhorar, e ele é muito bom nisso, se mostrou muito bom nesse trabalho do Palmeiras. Eles não mudam o patamar do time do Palmeiras, mas eles ajudam a esvaziar a discussão sobre elenco que a gente teve na última temporada. Então, se em dado momento a gente falava, o Palmeiras tem um belo time, mas a hora que o Abel precisa ir para o banco, o desnível é muito grande. Era essa a conversa na última temporada. Com esses jogadores, a diferença entre quem joga e quem não joga, ela vai diminuir. Então, vai jogar o Piquerez. Se não jogar o Piquerez, pode jogar o Vanderlan, pode jogar o Caio Paulista. Vai jogar o Zé Rafael e o Menino. Um dos 2 está fora, pode entrar o Aníbal Moreno, além do Rios. Vai jogar Hendrick e Breno Lopes, ou o Dudu quando voltar. Tem o Rony, tem também o Bruno Rodrigues. Então, assim, nenhum dos 3 chega para tomar conta inicialmente de nenhuma posição. Mas, se a discussão sobre o Palmeiras era que faltava profundidade de elenco, esses caras chegam para tornar o elenco mais linear. Então, acho que, nesse sentido, torna o elenco do Palmeiras mais equilibrado e a reclamação do Abel de falta de peças, embora ele nunca tenha reclamado publicamente que o banco era ruim, porque ele é muito inteligente para lidar com mais isso. ou menos, né? Ele deixava a entender, dava a entender. Essa discussão ela fica reduzida, porque são caras que coletivamente fortalecem o elenco do Palmeiras. O Corinthians precisava ou precisa desse jogador, o Palmeiras. Eu falei Corinthians, uma perdão. Pequena diferença. Perdão, tá? Perdão, e aí tem delicada essa confusão, né? O Palmeiras precisa desse jogador, de um jogador reforço, contratação, que todo mundo vai olhar e vai falar palmas para ele, que chega para ser titular absoluto.
Marcelo, eu acho que não é o perfil de trabalho do Abel e do planejamento da diretoria do Palmeiras. Eu acho que o torcedor fica ansioso para isso, né? Quando ele olha para o mercado, vê outros times contratando, todo mundo sonha em algum momento que o seu presidente ou a sua presidente vai apresentar um nome de impacto, mas eu acho que não é a filosofia do Abel de trabalho. A gente percebe que o Abel, eu acho que ele olha muito para a estatística do jogador, né? Aquilo que as informações que chegam para ele, a forma como aquele jogador vai se encaixar dentro de uma ideia de jogo que o Abel tenha. E isso tem funcionado muito bem, assim. Eu acho que o grande mérito do Palmeiras é manter a sua base, né? Então são jogadores que jogam no Palmeiras há muito tempo, isso você cria uma afinidade, um entrosamento, né? Um jogo quase que no automático. É mais fácil do Abel também colocar suas ideias para aqueles jogadores que têm mais tempo de casa com ele, e aí você pensar, né? Como o Zupac falou perfeitamente, é você qualificar o elenco, é no momento que você perde uma peça ou outra, você tenha jogadores que consigam suprir essa ausência à altura, e isso o Palmeiras vem fazendo. Dá para se entender o torcedor quer contratações, o torcedor quer o seu time cada vez mais forte, mas eu acho que os resultados mostram o trabalho que vem sendo feito no Palmeiras. É um time muito competitivo, que tem uma forma específica de jogar, que precisa se reforçar e vem fazendo isso. Acho que o Palmeiras não para por aí, eu acho que podem chegar outros jogadores também para reforçar esse elenco, mas eu acho que o maior mérito do Palmeiras é manter uma base, né, renovar contratos de jogadores importantes e dar uma sustentação e um equilíbrio para esse time nas mãos do Abel. E esses jogadores contratados, eles têm também a versatilidade de fazer mais de uma função. Exato. Isso é uma coisa que o Abel adora. Adora. E além de descobrir novas funções que os jogadores são capazes de fazer. Então o Caio Paulista pode ser ponta, pode ser lateral. O Aníbal Moreno pode ser primeiro, que a gente vê aí. Pode ser primeiro, pode ser segundo. O Bruno Rodrigues pode jogar de dupla, pode jogar de ponta, pode jogar de falso 9. Então, assim, o Abel gosta desse tipo de jogador. E vamos lembrar que o Palmeiras tentou contratar o Bruno Henrique, mas o Flamengo foi lá e renovou o contrato. O Palmeiras queria o Caio Alexandre e teve algum tipo de desacordo. E é bom a gente olhar para o mercado e a gente vê que, assim, De La Cruz, Gustavo Scarpa. Assim, qual outra contratação barulhenta? O Everton Ribeiro foi pro... Mas não foi nem anunciado ainda, né? Assim, não é um mercado de muito impacto, assim, até de contratações tão... que abalam as estruturas. E o Palmeiras tem um timaço. O Palmeiras é o campeão brasileiro, tem um grande trabalho, vai voltar o Dudu em algum momento da temporada. Acho que a gente vai ter que observar durante o ano do Palmeiras qual vai ser o impacto da saída do Endrick no meio do ano. Acho que isso vai ter que ser observado, como as peças de ataque vão se encaixar. Mas assim, o Palmeiras não precisa correr desesperadamente por titulares. O Palmeiras está tapando os buracos que o Palmeiras tinha no elenco. Mais um vídeo aí pra gente se inteirar aí das últimas do Verdão, pelo menos das últimas da boca da grande imprensa. Você sabe que em breve vou trazer uma atualização aqui de todas as notícias do Palmeiras no mercado da bola com fonte exclusiva, já eu trago. Então fica ligado no canal, você tem que se inscrever, né? Se você não se inscrever, não ativar o sininho e marcar todas as opções, inclusive ativar no navegador também aí, se é que você me entende aí, e preparar o comentário aí, que quanto mais você comenta, mais o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas como você, que querem ver vídeos do Palmeiras. Então você sempre tem que deixar um comentário aqui no nosso canal. Sempre deixe um comentário aí no vídeo que você gosta. Se você não gosta, deixa também, que ajuda também. Obrigado aí, tá? O próximo vídeo deve ser um desses, ou esse ou esse. Quem é decidir é você. Só você clicar aí. Avante palestra.